você ainda acredita nesse modelo associativo, Flávio? Eu não disse que eu acredito no modelo associativo. Mas você disse que se fosse uma SAF e o São Paulo tem que ter controle, quem ia ter o controle são os conselheiros. Se eu estou lá dentro, eu tenho duas opções. Ou eu faço o que eu consigo fazer ali dentro para tentar mudar, ou eu desencano, fico na piscina, vou jogar meu basquete, faço minha ginástica e não me preocupo. Mas você não gostaria de... Eu escolhi o modo mais difícil. Não, eu entendo, mas assim, é uma pergunta, óbvio. Você faz aquilo que você achar melhor, mas assim, não caberia, de repente, fazer um trabalho internamente para batalhar para que esse modelo associativo não fosse mais imperativo? Desde que a gente tenha uma proposta conveniente de aquisição. Eu vou falar um negócio para vocês. No estádio não 97... entregar por qualquer valor. Não é, óbvio. Mas o que me passa a impressão é que pode pintar lá o melhor empresário do Brasil. Vocês não vendem. Arriscaria dizer, pode estar lá o melhor empresário do Brasil, top 10, CEO, dono de empresa, os melhores do Brasil podem estar lá. Oferecendo dinheiro, etc e tal. Vocês não vendem. Hoje, a posição do Conselho é majoritariamente contra. Por que das lá? Pessoas que estão no Conselho. Tem muita gente lá, Sombra. E a gente critica, e eu critico até o Você venderia? Se fosse um dos 10 maiores empresários do Brasil pagando dinheiro honesto, você venderia? Sim. Controle total? Sim. Sim. Pagando dinheiro honesto para a associação. O que hoje seria um dinheiro honesto, real. Quanto vale o São Paulo hoje? 4 a 5 bilhões, eu pediria. 4 a 5 reais, sim. E a maioria venderia, você acha? Eu acho que não. Não. Eu acho que a maioria Por que não venderia? Muitos têm uma questão, de emoção. Porque entre os vitalícios, o pessoal critica muito, eu critico mais o processo hoje de chegar a vitalício, tem gente que construiu. Tem gente que doou cimento para o estádio. Tem gente que colocou tijolinho. Teve gente que quem doou cimento já morreu, hein? Trabalhou. Quem doou cimento para o Morumbi já morreu, hein? Nem todo mundo. É os caras de 96, 97. Teve gente que costurou estrelinha no distintivo. Então esses têm um apego emocional muito grande. Poxa, você não tem apego emocional? Claro que eu tenho apego emocional à história, aos resultados. Mas eu tenho a minha visão de gestor e eu tento separar isso. Mas como o Marcão falou, a pessoa que está lá é diretor, ele é conselheiro, mas ele é torcedor. Aliás, uma das críticas minhas públicas ao Belmonte, isso eu já falei para ele, eu falo, Belmonte, você é torcedor demais para ser dirigente. Porque eu acho que ele faz coisas na emoção. É a minha visão do trabalho dele, entre outras coisas. Mas eu venderia. Se eu visse uma proposta, como eu falei, monta o modelo, coloca um valor mínimo, alguém aceita esse valor mínimo, paga nas condições, eu, Flávio, venderia. Mas talvez dos outros 255, talvez uns 200 não vendessem. Tem muita relação com a emoção das pessoas. Mas, Flávio, tem a relação com a emoção, mas tem também um monte de benesses que o conselheiro ele tem vantagens, por exemplo. O São Paulo vai jogar na Argentina, os caras lotam um avião, tudo pago pelo São Paulo. Ficam hospedados em hotel, param o carro dentro do clube, etc. Uma série de outras regalias que tem também. O grande problema, Flávio, esses caras, eu não tenho dúvida nenhuma, que ajudaram a construir o São Paulo vitorioso da década de 90, tricampeão brasileiro nos anos 2000, ok. Mas, Flávio, tem muita gente, dos conselheiros vitalícios, por exemplo, que já não tem mais aquela facilidade de locomoção. Tem cara que já não consegue mais sair de casa e participa da política do clube. O cara ele não está frequentando mais ativamente o clube, mas tem direito a voto. Esse tipo de coisa que incomoda. Então, eu acho que tudo parte, primeiro, de separar o que é o clube social do que é o futebol profissional. Sim. Eu acho que tem que dar voto também para o sócio-torcedor do São Paulo, que é quem carrega realmente o clube nas costas, paga lá sua mensalidade, compra artigos do clube. Esse tipo de torcedor, Flávio, ele tem que ter acesso a votar para um presidente. É inadmissível que um cara que de repente é corintiano, que nem de São Paulino não é, e frequenta o clube social e tem direito a eleger um conselheiro que vai votar no presidente. É isso que é um absurdo. Então, vamos por partes. A questão das benesses existe. E aqueles que aceitam. Para alguns é oferecido viagem para o Peru, para a Colômbia, para a Argentina, as pessoas não aceitam. Então, existem as benesses para aqueles que aceitam.
Existe essa Mas não é prática. legal. Não é ilegal. É mas tem, antiético. Ok. Mas não você é tem- legal, mas tem muita gente que não aceita. Olha, E Flávio, vai e viaja, por conta própria. Eleição direta. Eu sou plena. Primeiro vamos falar separação do social e do futebol. Eu sou plenamente favorável. Se vocês pegarem meus vídeos de campanha de 2020, quando eu me candidatei a primeira vez, se quiser eu mando para o Kese, tá lá. Estou eu lá no estádio falando na separação do futebol no social. Eu tenho um artigo escrito sobre isso. mas quem mandaria no futebol continuaria sendo conselheiros. Diria mais ainda, só para terminar o raciocínio. Hoje, o clube social é mais para ele um ônus estar ligado ao futebol do que um bônus. Isso aí porque o clube social hoje ele é superavitário. Ele gera caixa. Aí o diretor de basquete precisa consertar o telhado do ginásio, porque tem goteira. Precisa de 400 mil para consertar o telhado, fazer uma reforma total no telhado. E não tem dinheiro, porque o clube está com 1 bilhão em dívidas. E todo o dinheiro que entra ali é drenado para um único caixa. Então, hoje, o clube social se beneficiaria dessa separação. A questão de quem seria o dono do futebol. O nosso próprio estatuto, de uma certa forma, ele já pensou nisso quando ele criou o Conselho de Administração. Eu acho que tem um monte de problemas na composição, mas basicamente seria isso. Não um conselho de 260, mas um conselho de 9 pessoas com um CEO. Essa seria uma administração do futebol. Um conselho de 9 pessoas, um CEO e até 9 diretores executivos. Essa seria uma estrutura adequada para tocar profissionalmente o futebol. Olha, Flávio, esse 1 bilhão de dívida tem o aval dessas pessoas que levaram cimento, tem o aval de quem costurou estrelinha. Eu sei que você trata assim essas pessoas e é todo o seu direito. Eu vejo apenas como vaidade, poder, ego. Não vejo como amor ao São Paulo. Eu não vejo. Cada um vê do seu jeito. Eu vejo apenas como interesse próprio. Não vejo como carinho, como saudade que construiu o Morumbi. Eu não consigo ter essa visão mais romântica que você tem dessas pessoas. Eu não consigo. Eu pedi para o Frank já vai subir uma mensagem do Caio, que também é conselheiro lá no São Paulo, né? E ele colocou exatamente o que você acabou de falar aí, ó. A maioria não venderia porque querem ficar no poder e por vaidade. Olha, Caio, ele discorda de você. O Caio discorda de você. Flávio. Não, o Caio concorda comigo. Ele está dizendo Não, que a ele maioria discorda. Ele não não falou lá venderia. de cimento. Não, porque quem fica... Porque qual que é a tese hoje? A tese hoje é que a ideia seria uma SAF para que Júlio Casares pudesse ser o CEO da SAF. Essa é a voz corrente. É isso que se Interna fala. também? Isso que se fala no mercado, isso que se fala em todo lugar. Mas vocês querem vender mantendo o controle? Dá na mesma. Se a ideia, de repente, seria vender mantendo o controle, não vejo muita diferença, Flávio. De novo, a SAF não é garantia de boa gestão. Vejamos o que a 777 Partners fez no Vasco. Pô, mas você pega o pior exemplo. O Atlético Mineiro, com os 4 R's, também está quebrado. Não, tá Está mais quebrado do que qualquer outro clube no Brasil, inclusive mais do que o Corinthians. Tá, mas eles pegaram agora. Não, Faz 1 ano e meio. não. 1 ano e meio, Flávio. Então, mas foi só piorando desde que eles assumiram. Então é isso, não é a SAF em si, não é a solução mágica que vai resolver. Por isso que eu falei, primeiro gestão, depois injeção de dinheiro. Primeiro saneamento, depois investimento. Acho que muita coisa tem que ser mudada. Complementando o que você falou, acho que o pior órgão, ensinamento do meu professor básico 1, pior órgão que dói no ser humano é o bolso. Então, 260 conselheiros não tem apego emocional, tem vaidade, tem os benefícios que vão ser cortados. É difícil acreditar que o apego emocional estaria à frente de ver a atual situação financeira do clube. A gente está falando de o São Paulo é muito grande para deixar de existir,
mas não tem soluções, pelo menos por agora, que tornem a viabilidade de um clube saudável. Então, acho que meu primeiro ponto é 260 nomes não é nome demais, não é conselheiro demais. Um clube que é gerido por muita gente, no final é gerido por ninguém. Essa é a grande realidade. Então, se tem que mudar um modelo de gestão, primeiro aprender a fazer isso para depois buscar alternativas, acho que tem que começar daí também, né? Não está na hora de enxugar essas pessoas que estão no clube há tanto tempo só se beneficiando e contribuindo também para as decisões erradas que estão sendo tomadas? O modelo ele é presidencialista, ele dá bastante poder ao presidente. Os conselhos, conselho de administração, conselho deliberativo. O conselho de administração ele é um órgão da administração do clube, então ele participa mais profundamente de algumas decisões. Mas é um conselho de administração onde o presidente do clube tem um poder muito grande. Ele é o presidente também do conselho de administração e existe uma composição que dá uma garantia para ele de aprovar praticamente tudo. O conselho, tem muita gente? Eu acho que tem muita gente. Tem uma composição muito questionável, que você tem quase 2/3 de vitalícios, são 160 vitalícios para 100 eleitos. Então a renovação é muito lenta. Já se foi falado em algumas propostas de ir reduzindo vitalícios sem romper com o direito adquirido, porque eu acho que é muito bacana. E eu também acho que a gente tem que muitas vezes soltar ideias, falar o que acha, mas você tem ali o mundo ideal e tem o mundo real. Então, onde que a gente pode ir começando a aproximar o mundo real e fazer algumas concessões no mundo ideal para você chegar num meio termo que seja menos ruim do que está hoje, para depois você chegar em algo melhor do que está hoje. Você acredita nesse processo mesmo, que no São Paulo é possível? Eu acredito. Pô, legal. Eu acredito. Queria ter o seu otimismo.